Portugal nasceu oficialmente há 870 anos, em 1143. Desde os primeiros portugueses até aos que nasceram já este ano, terão passado cerca de 35 gerações, o que dá portugueses para todos os gostos. Alguns deram-nos a glória de descobrir novos mundos explorando mares e oceanos. Isto depois de outros nos terem dado o próprio país e definido as fronteiras. Certos houve que, de tanto orgulho lusitano, deram dores de cabeça aos portugueses e o reino aos espanhóis. Por isso, outros tiveram de bater em nuestros hermanos, nem que fosse à passada. Mas hoje, felizmente, somos todos amiguinhos e até jogamos à bola juntos. Voltando ao passado, houve quem nos desse uma rainha que já estava morta, tal era o amor que ainda nutria por ela. Alguns portugueses criaram a moda de fugir para o Brasil, tendência que, aliás, teve vários seguidores mesmo nos nossos dias. Muitos lutaram pelo país com espadas e bestas, outros com canhões e espingardas. Alguns preferiram munir-se de uma pena ou de uma caneta para nos reinventar a língua portuguesa com toda a genialidade. Neste programa só falamos de portugueses que mudaram em muito o nosso país para o bem ou para o mal, mas a verdade é que alguma coisa todos fizeram pela história de Portugal. Estou, Fernando. Então, olha, já estou aqui junto à estátua do Afonso Henriques. E tu, onde é que andas? Eu também estou aqui em frente à estátua. Então, mas também eu? Mas ouve, estás em Guimarães? Não, estou em Lisboa. Ah, mas eu estou mesmo aqui ao pé da estátua, a original, a do Soares dos Reis. Em Guimarães? Sim? Eu estou em frente à réplica no Castelo de São Jorge. Ok, espera aí, é só um minuto. Tens razão. É melhor começarmos por Guimarães. É o berço de Portugal. Guimarães foi a primeira capital do país. Sim, é daqui que parte a conquista portuguesa em direção ao sul, até ao Garbe al-Andalus. Não estavas à espera desta. Aqui nasce Portugal. Cuidado, Bote. Cuidado com o quê? É que a fundação do país é algo mais que a reconquista cristã até ao Algarve. Ah, sim, eu sei. A identidade nacional tem tanto do norte como do sul. Tanto naquilo que nos identifica como naquilo que nos distingue. Tal como hoje em dia, o norte era mais densamente povoado com várias pequenas povoações. A população do sul era mais urbana. A classe dirigente do norte cristão era sobretudo guerreira e conquistadora. A muçulmana do sul, mais comercial e artística. A estrutura social do sul islâmico não diferia muito do norte cristão. Num e noutro lado, havia uma classe de proprietários, detentores do solo e do poder, que habitavam as cidades e aldeias onde recebiam as rendas das suas propriedades. Do lado muçulmano veio um conhecimento enorme na agricultura, na matemática, nas ciências. O que foi decisivo para o êxito dos descobrimentos. Uns bons séculos mais tarde. Ah, e a poesia. A poesia islâmica era riquíssima. Sim. Sabes que Al-Qazvini, um intelectual persa do século XIII, dizia que em Silves até um cavador improvisava estrofes. Realmente improviso é o que não falta aos portugueses. Improviso poético e outros tipos de improvisos. Tenho mais de 1000 anos, mas estou muito bem estimado. Apareço no programa para ficar mais engraçado e aproveito para lembrar mais uma herança genial de palavras em português começadas por al. Altamente. Bom, se bem que alto vem do latim. E é claro que os reconquistadores cristãos também deixaram a sua marca cultural na nossa identidade. Claro, na arquitetura, na orivesaria e no Código Visigótico, que constituiu a base jurídica medieval na Península Ibérica. Bem, não haja dúvida que a cultura visigótica esteve mesmo, e repito, mesmo presente na Reconquista Cristã. Mais que uma questão de fé, a Reconquista Cristã foi uma reafirmação dos antigos visigodos. No século XI, nos reinos cristãos da Península Ibérica, existia o mito de uma monarquia hispânica unida, herdeira dos soberanos visigodos. A liderá-la estava um imperador, Afonso VI, que tentou impor a sua autoridade sobre todos os reinos cristãos, mas também os muçulmanos, a quem cobrava impostos sempre que podia. Então, mas espera lá, os muçulmanos sujeitavam-se à cobrança de impostos dos cristãos? Sim, quando precisavam de proteção. Proteção de quem? Olha, de outros muçulmanos.
As fronteiras dos reinos eram quase sempre instáveis. Cristãos e muçulmanos lutavam uns contra os outros, mas também entre si, criando alianças entre reinos de religiões diferentes e contratando soldados infiéis ou mercenários. Então era mais uma luta de poder pelo poder do que uma luta religiosa. Sim, é claro que a religião é um argumento muito forte. Mas é preciso notar que os hispânicos eram muito mais tolerantes aos muçulmanos que o resto da Europa. Bom, também foram séculos de coexistência na península, não é? Precisamente. Aliás, temos o exemplo dos moçárabes, cristãos que viviam entre os muçulmanos. E que constituíam cerca de metade da população. Basta ver que muita da tradição e da língua árabes recebemos através deles, dos moçárabes. Sabes que, tal como os muçulmanos, muitos deles não comiam carne de porco. Olha, que curioso. Mas, Fernando, também é verdade que os cristãos do norte da península eram relativamente tolerantes em relação à influência islâmica. Sim, mas isso ficou-se a dever a trocas comerciais. Mas também houve motivos mais românticos. Românticos? Entre elementos do povo, sobretudo. Sim, mas também houve paixões reais e até imperiais. Ah, imperiais! Aqui diz-se fino, não imperial. Mas pronto, saem das finos. Ah, não, obrigado. Pode ser uma bica. Aliás, um simbolismo. 2. Xista, fiquei piá fino. O fino, aliás, o imperador ibérico Afonso VI não era só premiável às influências muçulmanas, como teve amantizada a princesa muçulmana Zaida, de quem recebeu o seu único filho homem, Dom Sancho. Está-se mesmo a ver que ainda vamos falar do Dom Sancho. Vamos, mas isso será depois. Primeiro vamos até Portugal. Fernando, nós já estamos em Portugal. Não me se vê logo, carago. Portugal é uma nação. Em 1096, Dom Afonso VI concede o governo da terra portucalense a Dom Henrique da Borgonha. E pouco tempo depois surgiria o desejo independentista da região. Borges, o desejo independentista surgirá muito tempo antes de Dom Henrique cá ter chegado. Antes? Mais de 100 anos antes. Em 950, a governação de Portugal ficou nas mãos do conde Gonçalo Mendes e manteve-se na dos seus descendentes como um verdadeiro feudo, sendo grande a sua influência política no resto do território cristão. Também a sul do Douro se formou o território de Coimbra, cujo poder se manteve nas mãos de condes aparentados. Já começava então a esboçar-se uma identidade própria das regiões. E separatista da Galiza. Pois, por isso não deixa de ser estranho que aqueles nobres venham depois a apoiar Dom Henrique, que vinha lá de Borgonha. Deviam ter vergonha na cara. Porque Dom Henrique possuía a cultura da Borgonha, para além de ser um excelente guerreiro. E calculo que os tenha respeitado bastante. Exatamente. Dom Henrique sabia administrar muito bem os diversos interesses em presença. Não é por acaso que ele tinha o cognome de O Bom. É caso para dizer, bom, Dom Henrique chegou, viu e venceu. E ainda se casou bem. Como recompensa à ajuda de Dom Henrique e Dom Raimundo na Reconquista, Afonso VI casou Henrique com a sua filha Dona Teresa e concedeu-lhe Portugal e Coimbra. Já Raimundo casou-se com a filha mais velha, Dona Urraca, e ficou com o governo da Galiza. Do Minho a Coimbra. Era assim o condado de Dom Henrique. E a capital era Guimarães. E isso apesar de Guimarães ser apenas a quarta maior cidade do condado. Qual era a maior? A própria Portugal é que deu nome ao condado? Não. Não. A maior cidade de Portugal, ou já podemos chamar Portugal, era outra. Braga era a maior cidade de Portugal, com 5.000 habitantes e uma área entre muralhas de 14 hectares, equivalente a 14 campos de futebol. A segunda maior cidade era Coimbra, conhecida como a capital do Sul, com uma área muralhada de 12 hectares, mas provavelmente com maior número de habitantes que Braga. Portugal, ou Porto, era a terceira cidade, mas já a maior distância das duas primeiras. Coimbra acabaria mesmo por se tornar capital, já com Afonso Henriques. Em 1129. Cidade, aliás, onde se encontra o seu túmulo e o do filho, Dom Sancho. E do primeiro santo português, São Teotónio, aliás, um grande aliado de Dom Afonso Henriques. Mas, Fernando, uma dúvida. Porquê é que Afonso Henriques muda a capital mais para sul? Era para estar mais perto do território a conquistar? Por isso, e porque também Coimbra constituiu um importantíssimo polo económico de transações entre cristãos e muçulmanos. Então os inimigos iam às compras. Falar isso, como é que seria fazer compras naquele tempo? Entre as populações, as transações eram feitas geralmente em géneros. O povo raramente usava a moeda. Então, olha, vou experimentar. Bom dia. Olá, bom dia. Troca a minha boina por 1 quilo de morangos. Claro que sim, tinha aqui muito bonitos. São bonitos, são. São bonitos. Mas eu queria mesmo era 2 beijocas. Ah, eu aceito. Também prefiro. Encontrei o amor, Fernando.
Outra boa mão. Muito obrigado, minha senhora. Nada. Podemos ser felizes. Obrigada, eu, tudo bom. São mesmo bonitos os bonecos. Vamos. Agora senti-me um daqueles políticos a distribuir beijinhos no bolhão. Vota em mim! Achas que ganhei o voto? Pelo menos ganhaste 2 beijos. É a alegria do Norte, Fernando. Não há terra como esta. Mas voltando à moeda, ela era, obviamente, necessária, mas também um símbolo de poder. Por isso, Dom Afonso Henriques teve necessidade de cunhar a sua própria moeda. O bilhão. Pode também dizer bulhão. Diga bolhão que é mais bonito. Fica bolhão, então. E vota em mim. Com certeza. Isto é que é ganhar votos, não é? Portugueses, se for eleito, mandarei de imediato cunhar uma moeda. Recuperarei o Ministério da Cultura. E o meu ministro será o professor Fernando Casqueira. Abraço de político, Fernando. Muito obrigado pelo seu apoio. Muito obrigado. Para rivalizar com o bolhão de Leão e o de Castela, Afonso Henriques mandou cunhar o bolhão português. Esta foi a primeira moeda portuguesa. Já os seus descendentes, Sancho I, Afonso II e Sancho II, que já tinham mais ouro disponível, cunharam morabitinos em metal amarelo a copiar os dinares muçulmanos. É engraçado que nos reinados seguintes adotámos uma moeda muçulmana. Porque os muçulmanos eram um povo de comerciantes e tinham uma moeda fortíssima. E foi mais uma influência deles. Mais uma. Mas, ó Fernando, indo agora às influências mais a norte. E quando eu digo norte, é norte mesmo. Da Borgonha. De onde veio o Dom Henrique. Essas também foram muito importantes. Muitíssimo. A fundação de Portugal está intimamente ligada à Borgonha. E na prática, isso reflete-se no quê? Olha, para começar, na formação pessoal, política e filosófica de Dom Afonso Henriques. A influência que ele teve de Borgonha foi um privilégio. De Borgonha nasceu uma elite de um movimento cultural, espiritual e teosófico que marcou a Europa do século XII, com nomes como os de São Hugo, da Ordem de Cluny, e tio de Dom Henrique, São Bernardo de Claraval, o doutor da igreja mais influente do século XII, e Hugues de Payen, fundador da Ordem dos Templários. Dom Afonso Henriques reforçou a sua relação com Borgonha, casando com a Dona Mafalda, sobrinha de Dom Raimundo. Que era também uma forma de chegar e influenciar a Europa saltando Espanha, não é? Também, Borgonha forneceu uma visão muito esclarecedora ao nosso primeiro rei. E, enfim, é sempre bonito poder dizer-se que o sangue de Borgonha correu nas veias da nossa primeira dinastia. Correu mesmo. Eu não quero entrar em polémicas, isso é para outro programa. Pois, Fernando, pois tens razão. Realmente, polémicas não é para este programa. Realmente é melhor evitarmos isso. Conta-me tudo. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Conta-se que Dom Afonso Henriques nasceu com maus formações nas pernas. Ah, é? Mas a ideia que temos dele é de um homem alto, poderosíssimo, capaz de manobrar uma espada com não sei quantos quilos. 5. Só? Era o peso normal para uma espada da Idade Média. Ok. Pronto, Afonso Henriques era um guerreiro, não tinha que ser um halterofilista. Mas a imagem que ficou dele é de um homem cheio de força. E teria, certamente. Mas tinha malformações nas pernas e o Egas Muniz. Ah, o famoso Egas Muniz, seu aio, que aliás educou Afonso Henriques. Exato. Ele levou-o consigo à nascença, cuidou dele e, passados 5 anos, aparece uma criança saudável. E como é que é possível que ele se tenha curado tão rápido? Há 3 hipóteses. Ou se curou por si mesmo, O que parece muito difícil. ou por milagre de Nossa Senhora, mas, concretamente, Nossa Senhora de Cárcere. Nossa Senhora surgiu num sonho de Egas Muniz, dizendo-lhe que procurasse um lugar onde existia uma igreja inacabada que lhe era dedicada e aí fizesse uma vigília colocando no altar Afonso Henriques. O aio seguiu as ordens divinas e o futuro rei curou-se do seu mal. Em memória deste milagre foi construído nesta igreja o mosteiro de Cárcere. E nós estamos num cabeleireiro porque... Porque a terceira hipótese poderia vir nestas revistas cor-de-rosa tão cheias de polémica. Ah, e que existem sempre nos cabeleireiros. A terceira hipótese admite até a ideia de que Dom Afonso Henriques podia ter sido... Filho de Egas Muniz. Filho de Egas Muniz. Trocado aos 5 anos. Isto é interessante, deixa cá ver. Afonso Henriques poderá ter morrido ainda bebé, tendo o seu aio Egas Muniz trocado a criança por um dos seus filhos. Será verdade o segredo? Terá sido Afonso Henriques filho de Egas Muniz? O que é certo é que os fidalgos portucalenses, ansiosos por uma criança forte e saudável, um futuro líder que os conduzisse a um condado independente, podiam agora festejar. Está boa.
Polémicas à parte, o primeiro rei de Portugal foi o homem que conhecemos. Fortíssimo, quer física, quer psicologicamente. Com o melhor de Dom Henrique, de Dona Teresa e de Dom Egas Muniz. Voltando então a Dom Henrique. Ele prestou sempre vassalagem a Afonso VI. Entre eles nunca estalou o verniz. Dom Henrique foi sempre um fiel vassalo de Dom Afonso VI. Ajudou sempre que foi necessário. E o seu primo, Dom Raimundo? Dom Raimundo e Dona Urraca desempenharam bem o seu papel. Eles esperaram que Dom Afonso VI falecesse para que ela, Dona Urraca, como filha mais velha, lhe sucedesse no trono. E é aí que aparece Dom Sancho. Ah, o Dom Sancho. Como é que ele entra na história, exatamente? No final da vida, Dom Afonso VI tentou transmitir a coroa a seu filho como único filho varão. Ui, imagino que a Urraca e o Raimundo tenham entrado em pânico. Exato. E uma coroa fica sempre tão bem. Naturalmente que eles tentaram reunir o maior número de apoios para a manutenção dos seus direitos. Falaram com Dom Henrique. Sim, falaram, tentando criar com ele um pacto de apoio às suas pretensões ao trono em troca de mais territórios. Esse pacto foi assinado? Foi assinado, só que não houve tempo para implementar, porque uma sucessão de factos retirou-lhe sentido. Depois de em 1105 ser estabelecido o pacto entre Dom Raimundo e Dom Henrique contra a possível passagem da coroa a Dom Sancho, Raimundo acabaria por morrer 2 anos depois, em 1107. Também Sancho morreria em combate em 1108 e Afonso VI perderia a vida em 1109. Entra em cena Dona Urraca, que herda a coroa, mas não o título imperial, uma vez que era mulher. Entretanto, Dona Urraca casa-se com Dom Afonso I de Aragão, o que vai abrir um estado de guerra civil quase permanente. E qual é a posição de Dom Henrique sobre o assunto? Dom Henrique não se compromete com nenhuma das partes. Aliás, ele prefere sempre jogar do lado vencedor. Parece muito bem, bela estratégia. Mas isso quer dizer então que com a morte de Afonso VI ganhamos alguma independência ou não? Com a morte de Dom Afonso VI, quebram-se os fortes laços de vassalagem que nos uniam ao imperador, o que marcará o início da independência de Portugal. E quanto tempo é que durou esse estado de, vá lá, semi-independência? Pouco. 3 anos depois, em 1112, Dom Henrique morre e até se conta que terá dito as seguintes palavras a Dom Afonso Henriques, então com 3 anos de idade. Filho, toma esforço do meu coração. Toda a terra que eu deixo, que é de Astorga até Leão e até Coimbra, não percas dela coisa nenhuma, que eu a tomei com muito trabalho. Filho, toma esforço no meu coração e ser semelhante a mim, e ser companheiro dos fidalgos e dá-lhe todos os seus direitos. Filho, toma esforço no meu coração. E a sua mulher, Dona Teresa, assumiu o governo do condado. Dona Teresa seguiu exatamente a política do marido. Mais ou menos independente, portanto. Bom, mas a Dona Urraca chamará a atenção da sua irmã para os seus deveres de vassalagem. Marcou posição, mas Dona Teresa ficou com o território. Sim, e até o expandiu para pequenos feudos na Galiza, Castela e Leão. Pois, só que a seguir surge aquela pequena questão dela viver amancebada com o conde galego. Com o Fernão Pés de Trava. O que provoca um grande escândalo entre a nobreza e o alto clero portucalenses, como é óbvio. Exemplos disso, a grande reprimenda que o bispo de Viseu fez a Dona Teresa e ao seu amante em plena missa na Sé Catedral da cidade. Ou se casa ou abandona o seu amante. É um escândalo a vossa união, uma vergonha para com Deus e para com o povo que governa. Disse-lhe isso no meio da missa, com toda a gente a assistir. Sim, Dona Teresa saiu enfurecida da igreja, arrastando atrás de si o amante. Mas, ó Fernando, mais que uma questão moral, não seria antes o medo de uma certa aristocracia, o medo de perder o poder para a Galiza? Provavelmente o principal motivo teria sido esse. Bom, mas e Dona Teresa, como é que reagiu? Dona Teresa engoliu a afronta, até porque não se poderia vingar. Ela era uma mulher arguta e perspicaz e sabia muito bem quando e como agir ou não agir. Tal como o seu antigo marido. Oh, e tal como seu filho, Dom Afonso Henriques. Bom, mas entretanto, Dona Urraca morre e salva ao trono o seu filho Afonso VII. Ora bem, Afonso VII, portanto, sobrinho de Dona Teresa, primo direito de Afonso Henriques. Exatamente. Nessa altura, a situação alterar-se-á um pouco. Afonso VII impôs-se à sua tia, Dona Teresa, e recuperou o território da Galiza. Portugal retraiu-se então aos seus primeiros domínios do Minho ao Mondego. Dona Teresa via-se assim sujeita às intenções do seu sobrinho, entretanto aclamado imperador, tal como seu avô. O que ainda aumentou mais a oposição da nobreza e do clero portugueses. Com Dom Afonso Henriques assumindo claramente o pendão da revolta. E é aí que chegamos à mítica Batalha de São Mamede. A Batalha de São Mamede foi travada a 24 de junho de 1128.
Os barões portucalenses venceram o confronto, recusando-se a aceitar a política da alta nobreza galega e do arcebispo de Compostela. Inviabilizaram assim um reino que englobasse Portugal e a Galiza e elevaram Afonso Henriques a seu líder. A Batalha de São Mamede representou muito mais que uma questão familiar. Representou a divisão da Galiza em duas partes e a vitória da parte portuguesa sobre a parte leonesa. E aquela história de Afonso Henriques ter prendido a própria mãe? É mentira? É mentira. O que aconteceu foi ela ter partido para a Galiza. Com o Fernando Pérez de Trava, claro. Sim, o conde Pérez de Trava respeitou os seus compromissos, não a abandonando depois de ela ter sido destituída do poder e do título. Sim, senhor, um perfeito cavalheiro. Uma pena é que Dona Teresa tenha morrido pouco tempo depois. Morreu 2 anos depois. E o Afonso VII, qual era a posição dele face à Batalha de São Mamede? Ficou relativamente satisfeito em virtude da divisão das regiões. Ah, pois, claro. Menos poder concentrado, menor seria a ameaça sobre si. Sim, de um lado tinha o apoio dos galegos e do outro lado tinha a palavra de honra dos portugueses que não o atacariam. Palavra de honra de Afonso Henriques? Não, de Egas Muniz. Ah, o Egas Muniz, que até depois, segundo a lenda, vai com a sua família à corte de Afonso VII. Tal como está aqui representada neste painel de azulejos, aqui na estação de São Bento. Senhor, dei-vos minha palavra em como vosso poder seria sempre respeitado. E como tal não aconteceu, ofereço-vos a minha vida e a dos meus. Comoveis-me com a vossa grandeza, dedicação e honradez. Ide-vos incólume e livre e com o meu maior apreço. O Egas Muniz devia achar que Afonso Henriques estava a ser demasiado ambicioso. Mas não estava. Era mais ou menos óbvio que fosse rei. Mais ou menos. No Império de Afonso VII existiam 2 reis, o de Aragão e o de Navarra, que lhe prestavam vassalagem. Afonso Henriques tinha um estado maior do que os dois, podia aspirar ao mesmo título. Contudo, pela lei feudal, Afonso Henriques nem sequer podia ser conde porque se revoltara contra a mãe sem licença do imperador. Afonso Henriques assinava aos seus documentos como príncipe um título oficialmente vago. Mas com jeitinho, Afonso Henriques podia falar com o primo e ser rei. Podia, mas... Vem aí o detalhe. Segundo a lei gótica, os filhos destes reis poderiam até nem suceder no trono. E isso dependia do quê? Dependia da vontade do imperador de quem eles fossem vassalos. Ok, ou seja, para ser rei como conhecemos, Afonso Henriques não poderia ser vassalo de Afonso VII. E por isso, quando Afonso VII se faz coroar imperador, os reis de Aragão e de Navarra estavam lá para lhes prestar vassalagem, mas Dom Afonso Henriques nem vê-lo. Contudo, Afonso Henriques faz as pazes com o primo quando assinou o Tratado de Tui. Foi obrigado a isso. Os mouros tinham tomado Leiria, estavam a atacar Tomar, estavam mesmo às portas de Coimbra. Ui, então que venha Tui. Na cidade de Tui, em 1137, é pela primeira vez firmada a paz entre os 2 jovens soberanos, Afonso Henriques e Afonso VII. Segundo alguns historiadores, Afonso Henriques terá prometido fidelidade, auxílio militar e conselho. Outros consideram que foi apenas um pacto de não agressão. Mas os exércitos portugueses continuaram sempre a enfrentar os de Castela. Nem que fosse nos moldes de torneios como este, de Arcos de Valdevez aqui retratado. Os torneios. Só os melhores de cada exército é que combatiam e as armas eram concebidas para não matar. E depois eram os juízes na assistência que decidiam quem ganhava. Dessa vez foram os portugueses. Os nobres daquela altura viviam mesmo para a guerra. Eles imaginavam-se seres divinos, míticos, destinados a lutar. Só que para além dos torneios, houve batalhas a sério. Com efeito, em 1140, Dom Afonso Henriques invade Nova Galiza e Afonso VII entra em Portugal. Ou seja, a luta continuava, quer com os mouros, quer com Castela. Portanto, nada de novo. De novo, havia não somente o desejo de Dom Afonso Henriques ser rei, como também já se intitular como tal oficialmente. E o que é que o fez tomar essa decisão? A estrondosa vitória sobre os mouros na Batalha de Ourique, da qual nasce a lenda. A lenda conta que um pouco antes da Batalha de Ourique, Dom Afonso Henriques foi visitado por um ermita que o futuro rei já tinha visto em sonhos. O homem fez-lhe uma revelação profética da vitória e disse-lhe também para sair do acampamento sozinho logo que ouvisse a sineta da ermida onde o velho vivia. O rei assim fez. Um raio de luz iluminou tudo em seu redor, deixando-o distinguir, aos poucos, o sinal da cruz e Jesus Cristo crucificado. Emocionado, ajoelhou-se e ouviu a voz do Senhor que lhe prometeu a vitória naquela e noutras batalhas.
No dia seguinte, impulsionado por esta experiência espiritual, terá derrotado os exércitos de 5 reis muçulmanos. Na bandeira portuguesa, as 5 quinas representam os 5 reis mouros derrotados. Cada quina carrega as 5 chagas de Cristo. Mais uma vez, existe a ideia de Afonso Henriques como um eleito por Deus para criar e comandar o país. Sim, mas existe algo mais que a lenda. Como assim? Essa visão do guerreiro místico não é só para encantar o povo. O próprio rei acreditava nessa visão. Afonso Henriques acredita na sua proximidade com Deus? Sim, e isso deve-se à maneira muito particular como vive a sua fé e, de resto, muito influenciada pela sua proximidade aos Cavaleiros Templários. Ah, pois claro, os Templários. Importantíssimos nas suas conquistas. Precisamente. Os Templários tinham como propósito original proteger os cristãos em peregrinação a Jerusalém. A sua existência ficou envolvida no maior secretismo, com histórias como a posse do Santo Graal. Em Portugal, foram responsáveis por uma grande parte da conquista e manutenção do território e deram origem à Ordem de Cristo, cujo símbolo acompanhou todos os descobrimentos. O Convento de Cristo, aqui em Tomar, foi fundado por eles. Aliás, foi a sua sede. Os Templários influenciaram o nascimento do país em termos militares e não só. Mais que não seja pela sua simbologia, acompanharam todos os primeiros reis portugueses. Sim, eles transmitiram-nos aquela vivência mística da religião, ultrapassando em muito os cultos tradicionais. Até um livro pouco pretencioso e comercial, como o Código da Vinci, reflete, por acaso, bastante bem o misticismo e o mistério à volta dos Templários. Pois, mistérios é o que não faltam na relação que eles mantiveram com o Dom Afonso Henriques. O primeiro selo real de Afonso Henriques parece ocultar uma mensagem destinada aos Cavaleiros Templários. Nele podemos ler por tuo ou teu grau, ou seja, pelo teu grau, uma referência codificada ao Santo Graal, tão ao gosto dos Templários. Já o segundo selo de Afonso Henriques contém a cruz dos Templários. Curiosamente, este símbolo foi adotado para as moedas de 1, 2 e 5 cêntimos de euro em Portugal. Bem, vou passar a olhar para estas moedas de outra forma. Bom, mas voltando ao Ourique e à vontade inabalável de Dom Afonso Henriques ser rei de Portugal... Exato. O Afonso VII não deve ter ficado nada contente com esta determinação, já oficial, do primo em ser rei. E para que o conflito se resolva, aí entra o Papa. Vamos falar então do Tratado de Zamora, que nos iria formalizar a independência. O Vaticano exercia na Europa de então uma espécie de suzerania sobre os reis cristãos. Não era sua política separar os reinos de Cristo, mas sim promover a luta ao Islão. Contudo, para resolver a questão entre Castela e Portugal, o emissário do Papa, o cardeal Guido di Vico, acabou por ter 2 discursos diferentes para agradar ambos os lados. Podemos iludir o português. Concedemos-lhe tudo. Ele julgar-se-á um senhor, mas no momento oportuno as terras voltarão para Castela. Depois, dirigiu-se ao português. Este tratado de nada vale. Há um direito superior ao direito dos reis. O direito canônico. O Papa é o rei dos reis. E para que ser vassalo de Afonso VII se podeis ser vassalo do Papa? Assim ficareis com a coroa, bem como os vossos descendentes. E a suzerania ao Papa pouco mais é que uma pequena soma de dinheiro. 4 onças por ano. É o preço da independência. Mas isso significa então que Dom Afonso Henriques conseguiu, nessa altura, o que queria. Um reino para si e para os seus. Não nessa altura. Para já, as negociações demoraram 35 anos. E o Papa, aceitando o tributo, mas apenas designou Dom Afonso Henriques como duque e Portugal como terra. Terra e não reino. Então enganou Afonso Henriques. Quer dizer, o homem pagou para nada. Mais ou menos, mas a verdade é que Dom Afonso Henriques nunca pagou as 4 onças de ouro anuais. Ouviste isto, Fernando? Estou quase há 1000 anos para que alguém me pague o que deve ao Papa. Vá-se embora! Não está cá ninguém! Há 1000 anos que lhe digo isso! Bom, 35 anos mais tarde, o papado lá mudou finalmente o seu posicionamento oficial. Com um novo preço, 4 vezes superior, lá chegou a bula papal.
Alexandre, bispo, servo dos servos de Deus, ao caríssimo filho em Cristo, Afonso, ilustre rei dos portugueses. Concedemos e confirmamos, por autoridade apostólica, ao teu excelso domínio, o reino de Portugal, com inteiras honras de reino e a dignidade que aos reis pertence, bem como todos os lugares que com o auxílio da graça celeste conquistaste das mãos dos sarracenos e nos quais não podem reivindicar direitos os vizinhos príncipes cristãos. Só que enquanto esta bula papal não chegava, Afonso Henriques vivia na incerteza. E obviamente que Dom Afonso Henriques nunca pôde lutar pela independência de Portugal. Imagino que não. E o que é que aconteceu depois? Logo em 1157, Dom Afonso VII morre, o que permite a Portugal e a Dom Afonso Henriques dar um salto gigantesco em frente para a separação definitiva de Castela. Com a morte de Afonso VII, os seus filhos dividiram entre si o reino. Fernando herdou Leão e Galiza como Fernando II, Sancho conserva Castela como Sancho III. O título de imperador foi abandonado e Portugal não se via ligado a um ato de vassalagem para com um imperador que não existe. E como era a relação de Afonso Henriques com os novos soberanos ibéricos? Dom Afonso Henriques acaba por casar uma das suas filhas, Dona Urraca, com Dom Fernando II. Mais uma urraca. Não eram lá muito originais com os nomes. E este novo laço familiar trouxe alguma paz? Não, seguramente. Dom Afonso Henriques acaba por invadir a Galiza e reter uma parte substantiva desse território. Assim sem mais nem menos. Entra por lá dentro à má fila. Era um sogro do Piorio, o Afonso. Alguns historiadores referem a vontade inabalável de Dom Afonso Henriques de conquistar. Ah, pois aquilo era o homem que conquistava. Acordava às 6 da manhã, pequeno almoço, já estava a conquistar. Manhã, tarde, noite, até conquistava ao domingo. Mas há outras versões. Alguns historiadores também referem que Dom Afonso Henriques desconfiava de uma invasão da Galiza sobre Portugal. A verdade é que ele ficou com algumas terras da Galiza. Sim, pelo menos até ao desastre de Badajoz, que aliás marca o seu declínio. Afonso Henriques, já com 60 anos, decide conquistar Badajoz aos sarracenos. Contudo, segundo o Tratado de Zamora, esse território deveria ser conquistado por Leão. E Fernando II de Leão, avisado, correu a defender o que era seu. Afonso Henriques foi colhido entre os dois inimigos e não vê outra hipótese senão a de fugir. Ao passar pelas portas, ter-se-á ferido na coxa contra um dos ferros que a guarneciam. Foi feito prisioneiro e obrigado a devolver as terras da Galiza e Andaluzia. Ainda assim, foi tratado com a maior dignidade pelo genro. As pernas. As pernas marcaram a história do Afonso Henriques. Mal podendo andar, Dom Afonso Henriques sedentarizou os últimos 15 anos de governo. Mas ele tinha o seu filho, Sancho I. Sim, Dom Sancho I, que com apenas 16 anos animou a fase final do reinado de Dom Afonso Henriques. E assim continuou a reconquista, com destino ao Algarve. Durante a conquista do sul de Portugal, entre Afonso Henriques e Afonso III, os portugueses enfrentaram 3 tipos de poder muçulmano. O Império do Almorávida, os pequenos reinos denominados como taifas e o Império Almohada. Como já vimos, muitas vezes católicos e muçulmanos aliam-se. Por exemplo, quando Dom Afonso Henriques é surpreendido em Badajoz, Fernando II era aliado dos almohadas. Mas também Afonso Henriques tinha os seus aliados muçulmanos? Sim, Dom Afonso Henriques era aliado e provavelmente amigo de Ibn Cassi, esse grande mestre do sufismo. Ibn Cassi, por amor de Deus, quem é que não conhece o Ibn Cassi? Este programa realmente é excepcional para aprender o sufismo. Eu propunha só que a gente explicasse melhor para as pessoas lá em casa o que é o sufismo. Para as pessoas lá em casa e para mim, eu não faço ideia o que é, não sei. O sufismo é a corrente mística do Islão. Os sufis ou sufistas desenvolvem uma relação íntima, direta com Deus, utilizando cânticos, música e dança e várias práticas consideradas ilegais por outras correntes islâmicas. É uma abordagem mística contra o intelectualismo e o formalismo do Islão. Ou seja, os sufistas não seguiam as regras rígidas de outras correntes islâmicas. Os sufistas eram muito mais espirituais e místicos que outros muçulmanos. E quem é que também supostamente tinha uma visão mística da fé cristã? O nosso Afonso Henriques. Afonso Henriques, exatamente, que sendo um líder cristão, tinha muito mais a ver com Ibn Cassi do que com outros cristãos. E esta é a estátua de Ibn Cassi. Ibn Cassi provavelmente descendia de abastados romanos cristãos. Optou por uma vida de meditação e absoluto recolhimento. Entregou metade da sua fortuna aos pobres. E com a outra, fundou o movimento muridino, com que conquistou a taifa de Silves e de Mértola, combatendo para isso os almorávidas. Ibn Cassi conheceu Dom Afonso Henriques e estabeleceu com ele uma amizade para além de uma aliança política.
Partilhamos com cristãos e judeus a mensagem de Ibrahim, ou como vocês chamam, Abraão. A Sagrada Bíblia, o vosso Corão, a Tora, partilham profetas. É por isso que vos chamamos e aos judeus os conhecedores do livro. Mas a fé não se lê apenas, sente-se. Vive-se. Não só concordo, como defendo o mesmo. Talvez as nossas fés não sejam assim tão diferentes. Talvez não. Certamente que os nossos inimigos também não o são. Os dois reis fizeram uma aliança contra os almorávidas. Durou muito tempo essa aliança? Não, infelizmente não. Ibn Cassi acabou sendo assassinado, traído pelos almohadas. Mas não deixa de ser curiosa esta proximidade de Afonso Henriques com o ramo do islamismo. Dom Afonso Henriques era muito tolerante para com outras religiões. Com os judeus também? Sim, só assim se compreende que o gestor das finanças do reino fosse o grão-rabi Ben Yahya. Ai. Mas por muito tolerante que fosse, não foi de certeza a fazer festinhas que Afonso Henriques conquistou terreno aos muçulmanos. Não, seguramente. Ele teve que lutar até aos 60 anos e parou. Ele mal podia andar. E como é que eram os combates na época? Durante a Reconquista havia dois tipos de combates. A conquista e a razia. Nas operações de razia, os cristãos penetravam em território muçulmano para saquear, destruir e fazer escravos. O mesmo acontecia do lado muçulmano. Foi o caso da Batalha de Ourique que resultou numa dessas ações de Afonso Henriques. Já as operações de conquista implicavam um planeamento mais cuidado. A abordagem era de um género de guerrilha. Escolhiam-se noites escuras ou de tempestade. Um pequeno grupo de homens chegava rapidamente ao seu destino. Aproximavam-se rapidamente dos muros e pousavam-lhe uma escada de madeira. Reza um cronista árabe que, na conquista do castelo de Santarém, Afonso Henriques teria sido o primeiro a subir com o punhal preso entre os dentes. Parou, escutou tentando perceber a presença de algum sentinela. Na sombra, nada se distinguia. Saltou sobre o sentinela, apunhalando-o antes que ele gritasse. Entretanto, os companheiros subiram. Depois, ao grito Santiago, caíram sobre a guarnição adormecida e trucidaram. Mas, para conquistar Lisboa em 1147, Afonso Henriques contou com a ajuda dos cruzados. E assim, as escadas de madeira foram substituídas pelas poderosas máquinas de guerra daquilo que era a NATO da época. A NATO da época. E esta é a mítica porta onde, alegadamente, Martim Muniz se terá deixado entalar para que os mouros não entrassem. E assim terá morrido ele. Para que conquistar Lisboa não foi nada fácil. Calculo, devia estar muitíssimo bem protegida. Sim, Lisboa já era nessa época a principal cidade e a maior daquilo que viria a ser o Reino de Portugal. Lisboa, ou Alus-Buna, era uma grande cidade do ocidente andaluz, um pouco maior que as suas rivais cristãs Braga e Coimbra. A seguir vinham Santarém, ou Santarém, Alcácer, ou Alcácer, Silbe, Silves, Íbora, Évora e Mártola, Mértola. Baja, ou Beja, que deverá ter sido a maior de todas as cidades, estava já longe dos seus tempos de maior prosperidade. Entre 1137 e 1147, a guerra oscila como um pêndulo suspenso num ponto que é a cidade de Lisboa. Bela imagem. E era mesmo assim, porque ora os cristãos atacavam a sul, ora os mouros atacavam a norte. A conquista de Lisboa era fundamental para que se consolidasse no reino uma base geográfica marítima. Mas mesmo que ele não tivesse o apoio dos cruzados, provavelmente Afonso Henriques iria tentar reconquistar Lisboa, não? Também me parece.
Mas mesmo contando com o apoio do enorme poder militar dos cruzados, a tarefa nunca seria fácil. Os cruzados dirigiam-se à Palestina vindos de vários locais da Europa. Parte deles, cerca de 200 barcos com soldados ingleses, normandos, colonienses e flamengos, parou em Lisboa e juntou-se às forças portuguesas. A 1 de julho de 1147, cercaram o castelo da cidade, depois de rapidamente dominarem os seus arredores. Apesar das máquinas de guerra de que dispunham, altamente avançadas para a época, só a 20 de outubro os muçulmanos se renderam enfraquecidos pela fome e pela doença. E o saco de Lisboa não foi uma coisa bonita? Não foi, não. Dom Afonso Henriques tinha até negociado com os cruzados ficarem com os bens da cidade. Só que a ganância e a brutalidade com que o fizeram não estava prevista pelo português. Nem sequer pelos outros cruzados. Eles mataram o bispo moçárabe da cidade, que era tão cristão como eles. Bom, mas a Reconquista teve outros auxílios das cruzadas. Até a Reconquista acabar, vieram cá mais 5 vezes, a última das quais foi para conquistar Alcácer de Sol. E uma pergunta, Fernando. O que é que acontecia aos muçulmanos? Com certeza fugiam quando viam que a guerra estava perdida. Os mais ricos, sim. Mas os mais pobres, não. Tiveram que ficar. Tiveram que se adaptar aos condicionalismos de serem conquistados. Regra geral, a população muçulmana era obrigada a deixar o recinto amuralhado no prazo de 1 ano para ir habitar os subúrbios. O seu bairro normalmente situava-se na zona norte da cidade, sempre a mais fria. No campo, podiam em geral ficar em paz, mas a sua contribuição fiscal aumentava. Um muro com portas rodeava o seu bairro, estando os mouros impedidos de sair depois do toque de recolher até à primeira missa da manhã. Durante o resto do tempo, podiam circular livremente pela cidade, mas estava-lhes vedada a assistência a cerimónias religiosas cristãs, como também o desempenho de cargos públicos. Para além disso, tinham que usar, à frente do hábito tradicional, um crescente. Mas a tolerância para com os muçulmanos ia diminuindo, embora isso não tivesse nada a ver com os povos do norte da Europa. Sim, à medida que a Reconquista avançava, as posições de um lado e do outro iam se extremando. E os vencedores, ao avançar, iam formando o nosso território. Aliás, isso está na base do primeiro grande surto migratório da história de Portugal. O primeiro de todos dentro do próprio país e de norte para sul. Sim, toda a sociedade via nisso uma possibilidade de subir o seu estatuto económico e social. Ou seja, desciam para subir. O rei, a igreja e a nobreza aumentaram o seu património e poderio. Alguns colonos e outros cultivadores dependentes dos senhores tornaram-se pequenos proprietários. E muitos servos passaram a colonos ou a artesãos numa cidade. Fernando, isto no encontro de vencedores e vencidos, a ocupação das terras não deve ter sido nada pacífica. Com a chegada dos cristãos, alguns aspectos não foram mesmo nada pacíficos. Tudo e todos tiveram que se adaptar. Até as mesquitas tiveram que passar a ser igrejas. Sim, por exemplo, esta antiga mesquita, hoje Igreja Matriz de Mértola, é dos casos raros em que conserva alguns elementos arquitetónicos originais. Sem dúvida. Ela é, de facto, o ponto de encontro das duas culturas. Mas fica difícil perceber quando é que Portugal se tornou efetivamente Portugal, na sua mentalidade. Talvez com Dom Afonso Henriques. Talvez em 1249, com o final da Reconquista. Pois é um longo processo, longo mesmo. É aquilo que em história se chama, tu sabes, mas as pessoas não. Para usar o termo técnico, e é um jargão complicado, mas temos de ser rigorosos, se chama banho-maria. É mesmo em banho-maria. Mas tudo se vai tornar fervente com o final da dinastia de Borgonha, com a crise de 1383-1385. Da qual surge a mítica Batalha de Aljubarrota. E é a partir daí que Portugal adquire a sua plena maturidade. Mas isso, Fernando, já é outra história.